Vamos falar sobre o mercado de analistas de dados para 2025. Hoje eu estou até pegando o microfone na mão aqui porque eu tenho muito o que falar para vocês. Mas será que em 2025, agora, ainda vale a pena a gente virar analista, cientista, explorador de dados? Se você imaginava alguma coisa diferente do claro que vale a pena, você está redondamente enganado. Nós estamos falando de uma profissão que está entre as melhores profissões para 2025. E não somente para 2025, assim como a gente pode ver na revista Oeste, a gente pode ver aqui na Época Negócios, tem vários lugares que ainda falam que a profissão de analista, cientista, explorador de dados ainda são o futuro da nossa tecnologia, são o futuro das nossas profissões. E aliás, quem nunca ouviu falar que dados são o novo petróleo? Então isso daí é mais do que óbvio, as empresas estão cheias de dados para serem analisados. Antigamente era muito comum, a pessoa mal e mal conhecia alguma coisa sobre um proxy, para o que ver, do Excel e já era colocado logo como analista, cientista, explorador de dados. Mas agora o mercado está amadurecendo um pouco mais e a gente tem que dar um passo além. O Gartner já indica que as empresas que não colocarem dados como primeiro lugar estão fadadas ao fracasso. Então cabe a gente colocar esses dados aí para gerar negócio, gerar valor para essas empresas. E claro, a gente vai atuar como analistas exploradores de dados nesse meio do caminho. Certa vez um chefe me disse que Gartner é que nem um papagaio, que só reproduz aquilo que ele fica ouvindo. E olha só, ele te cobra para ir na sua empresa, para avaliar sua empresa, e te cobra para poder você ler o relatório que ele gera com dados da sua empresa. Mas isso não quer dizer que Gartner seja todo ruim, não. Muito pelo contrário. Ele é um grande aglutinador de tendências de mercado. Mas para entrar no mercado de trabalho, para entrar nessa área de analista e explorador de dados, o que eu preciso saber? Bom, para quem não me conhece, eu sou Kenji Fuji, especialista em dados há 27 anos, especialista em transformar você também num analista e explorador de dados. Comecei a trabalhar com dados lá no finalzinho dos anos 90. Em 98, entrei como terceirizado no banco para o qual eu trabalho e estou nesse banco desde então. Sempre trabalhando na área de BI, de Analytics, bancos de dados e afins. Eu também sou autor da Jornada do Explorador de Dados, que é um passo a passo que te leva do zero até o nível avançado, como é que você se torna um analista explorador de dados com um foco bastante grande em linguagem SQL, em apresentação de resultados, já que uma boa parte da minha bagagem veio dessa área de Analytics. Lá nos anos 90, comecei a trabalhar com IBM DB2, Sybase, SQL Server e vários outros bancos de dados, além de ter trabalhado com a ferramenta Business Objects, que posteriormente foi adquirida pela SAP. Já dei aula para várias faculdades, institutos federais, cursinhos, além de várias empresas para as quais eu prestei consultoria. Certo, mas e o que eu preciso então saber para iniciar nessa área de dados? Muita gente já começa te colocando logo um Power BI na sua frente, dizendo assim, você vai conectar aqui em todas as suas planilhas e pronto. E essa pessoa não está totalmente errada. Power BI é uma ferramenta muito interessante para você conseguir analisar, só que ele sozinho não é suficiente para você conseguir analisar e extrair todo o potencial desses dados. E é por isso que eu gerei a Jornada do Explorador de Dados, porque é um programa de treinamento baseado muito mais na parte da infraestrutura de dados, dos bancos de dados, da integração de dados, e também abordo toda essa parte de apresentação dos dados para os seus gestores, seja por meio de um Excel, seja por meio de um Power BI, e conhecendo os conceitos, a gente vê que qualquer outra ferramenta pode ser usada como interface para a gente apresentar esses dados aí, bastando mudar um ou outro botão de lugar. No fim das contas, todas usam a mesma base, a mesma infraestrutura, os mesmos fundamentos, e é por isso que o treinamento é tão voltado assim para o SQL. Muita gente já acha que se tornar um analista de dados, a gente logo precisa entender do Python. Mas mesmo que você entenda bem do Python com a biblioteca Pandas, que é o principal conector do Python com vários outros, ainda assim, o que você faz ali de baixo está muito ligado com inner join, com outer join e várias outras formas de relacionamento entre as tabelas. E, eventualmente tem uma ou outra ferramenta que usa métodos um pouco diferentes, mas via de regra todas são sob o mesmo fundamento, que são os bancos de dados relacionais que a gente aborda tanto na Jornada do Explorador de Dados. Certo, mas analista de dados é um cara de TI, aí é que você se engana. Todas as empresas e todas as áreas do mercado precisam muito de análise e exploração de dados. Você pode trabalhar no marketing, você pode trabalhar com vendas, você pode trabalhar na própria TI. Todas essas áreas são extremamente beneficiadas pelo uso adequado dos dados, certo? Mas pensando nas disciplinas, o que eu preciso aprender para entrar na área de dados? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre as profissões da área de dados. Para entender as profissões, a gente precisa entender a jornada do dado, o que ela faz desde o início até o final dessa jornada. Tudo começa com um analista de sistemas preparando os requisitos, começando a entender o que o gestor precisa, quais são os dados que precisam. E esse analista de requisitos quase sempre vem da própria área do gestor, com integração, com interface com o pessoal da própria TI. Ou então com gente que tem acesso a alguma infraestrutura de TI. E aí, logo na sequência, entra o papel do engenheiro de dados, que vai criar todo esse ambiente, que vai criar todas as integrações. Logo na sequência, vem o analista, explorador de dados, que vai pegar essas integrações de dados e vai começar a fazer as principais análises, entender os dados que estão ali dentro. Eu já falei várias vezes que a inteligência artificial não vai nos substituir como analistas, exploradores de dados, e para entender isso aí, basta a gente olhar esse monte de correlações aqui, que eu vou passar todas em tela, para você ter uma noção de que realmente não existe como a inteligência artificial nos substituir, até porque, para a inteligência artificial, todas essas correlações são verdade. Todas essas correlações são também relações de causa e efeito, e a gente consegue compreender, como humaninhos, que essas correlações são coisas muito diferentes de relação de causa e efeito. Depois do analista de dados, a gente começa a fazer algumas análises um pouco mais sofisticadas, passando para modelos de tentar entender o futuro, que é a parte do cientista de dados, que já entra aqui uma boa parte de estatística. Os alunos da Jornada do Explorador de Dados tem lá no módulo opcional da Jornada do Explorador de Dados, tem ali os cálculos estatísticos gerados em cima do banco de dados, sem a necessidade de um script R nem nada disso.
além de técnicas de criar coortes ou clusters estatísticos. Depois do cientista de dados, isso vai partir para alguém que vai criar modelos de inteligência artificial que vai fazer uso daqueles dados. Porém, foi necessário ter o engenheiro de dados criando aquele dado lá desde o início, passando pelo analista explorador de dados, passando pelo cientista de dados, até chegar na área da inteligência artificial. E eu preciso de uma graduação na área de TI? Na verdade, você precisa de uma graduação sim, mas não precisa ser na área de TI. Eu conheço muitos engenheiros de rede, conheci até biólogos que se tornaram analistas exploradores de dados, além de um monte de administradores. Toda essa galera começou a entender bem os dados, né, partiu então da área do gestor para se tornar depois analistas exploradores de dados. Via de regra, os melhores analistas de dados eram pessoas que conheciam muito bem da área de negócios e também conheciam também da área de dados. Então, você pode ter a sua formação na sua área de biologia veterinária e também analisar dados baseado, então, adicionando aos seus skills, ao seu hard skill lá da sua área, né, esse hard skill da área de dados também, de banco de dados, de SQL. Certa vez, uma alta gerência do banco que eu trabalho me chamou para trabalhar na área e antes de começar a mexer lá nos dados, o cara falou assim, olha, vem cá, vai entender aqui o nosso métier, nossos dados, né, e só depois disso aí a gente começa a pedir esses dados aí, a analisar esses dados. Depois disso, nós criamos então um modelo que conseguia abranger todos esses dados e extrair de maneira que era possível analisar sob diversos prismas cada um daqueles dados, coisa que não era possível antes. E, olha, já tinha sido feita uma tentativa de criar um sistema de business intelligence em cima desse assunto, em cima desses dados, e tinha se gastado 5 vezes mais do que o sistema que eu criei posteriormente, apenas porque eu me tornei um analista de dados da área de gestão, da área gestora, com conhecimentos da área de TI, com conhecimento da área de dados. Certo, mas e como é que eu entro então nessa área de dados? A primeira coisa que você precisa correr para começar é fazer um projeto. Cria um projeto, cria um portfólio, começa... Eu criei aqui, eu tenho esses vídeos aqui que eu falei sobre a criação de um projeto de nível básico até ligeiramente intermediário, onde a gente cria toda a estrutura de dados, análise de dados, até a parte de apresentação, mas não fica restrito apenas à jornada do explorador de dados, nem ao conteúdo do meu canal. Você vai encontrar também muito material aqui na IBM, na Google, e eles têm forma de criar projetos, eles têm forma de ensinar que são semelhantes à forma da jornada do explorador de dados, que é tudo baseado em estudos de caso. A gente cria um projeto de nível mais básico, depois mais intermediário, depois mais avançado. Então você não precisa primeiro ser o as do SQL para começar um projeto. Você pode começar com um projeto pequeno, um projeto mais simples, que começa a entender os dados, para depois, paulatinamente, ir subindo de nível e subindo nos degraus.